Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos, senadores, senadoras, a população que acompanha a gente pela TV Senado. Queria aqui primeiro também dar total apoio à fala do senador Jorge Seife, um grande amigo que eu já tenho aqui dentro do Senado aqui. E o que eu mais vejo nele é a questão de ser cristão, falar da Bíblia e praticar a Bíblia. Porque eu acho que tem muita gente que fala da Bíblia e não pratica a Bíblia. E tem uma evolução espiritual muito grande. E eu queria falar para toda a população brasileira, essa fala aqui, gente, essa linda fala, se hoje temos a eleição do Lula, isso se deveu a uma decisão do STF. Isso não veio de um líder de torcida, isso não veio de um militante, isso não veio de um ativista. Sabe quem que fez uma fala dessa aqui? Do Gilmar Mendes, que é ministro do STF, que não deveria ter lado. Esse dia para trás foi o Barroso que fez isso também. Então, uma fala como essa só consegue dividir mais ainda o país. E falta com respeito para quem não votou no Lula. Então, essa decisão, né, que ele falou aqui, né, isso deve a uma decisão do STF. Eu acho que deveria ser convocado aqui por todos os senadores e ele poder falar que decisão que é essa. Sabe, eu até vi aqui o presidente aqui, né, o Pacheco teve um debate com ele na França, então se quiser convocar ele aqui, poderia falar isso pra gente, porque política para mim é transparência. E um ministro do STF, um poder judiciário, ficar tomando lado, ficar parecendo que é líder de torcida, ficar mais ainda dividindo o país, quero deixar bem claro que eu estou me posicionando aqui e vou continuar me posicionando. E queria falar para a população brasileira, Cleitinho, mas não adianta só falar não, eu vou continuar falando. Vou continuar falando, porque aqui para passar um projeto precisa de mais senadores. A população precisa saber disso. Para você pedir uma CPI, que seja qualquer CPI, da lava-toga, como muita gente pede, precisa de assinatura de mais senadores e o poder do presidente. Para pedir um impeachment também, precisa de mais assinaturas. A minha parte eu estou fazendo aqui e vou continuar fazendo. Vou continuar debatendo, combatendo, o que eu puder fazer aqui, eu vou fazer. Até porque, falas como a minha, como a do Girão aqui, esses dias para trás estava doido para colocar questão de aborto aí para poder debater. Agora o próprio ministro Barroso, não, vamos largar isso para lá, não vamos falar disso agora não. Quer dizer, foi mobilização. Foi representatividade aqui de falar. E eu queria falar aqui, dar um testemunho para toda a população brasileira, para você, Girão. Sabe, para a questão que a vida é um presente de Deus, gente. A gente deve lutar pela vida. E eu queria dar um testemunho aqui, até para a gente acabar com esse negócio de aborto, abortar o aborto, e que essa fala minha tocasse o coração aqui dos ministros, excluir essa pauta, para nunca mais falar sobre isso. Eu tenho um pai de 70 anos. Esse meu pai, Deus quando eu entendo por gente, que eu tenho 40 anos, eu nunca via na vida tirando um dia de folga. Deus dos meus 40 anos que eu tenho, até de quando eu entendo por gente, eu nunca vi meu pai tirando uma férias. Vamos passear? Nunca. Meu pai trabalha de segunda a segunda, 365 dias. A gente tem um varejão lá na cidade, lá, vocês podem perguntar lá. De segunda a segunda ainda vai para o Ceasa, 3 vezes por semana. Agora ele parou. Sabe por que ele parou? Ele teve que parar, porque pegou um câncer na bexiga. E ele vai ter que fazer uma cirurgia agora domingo, desse câncer da bexiga. Então ele vai ter que ficar pelo menos 10 dias, né, dentro do hospital e depois ainda de recuperação. Foi só assim com 70 anos para ele parar. Agora ele está lutando pela vida, ele está doido para viver. Ele, para precisar de fazer essa cirurgia que ele vai ter que fazer, ele ainda tem diabetes. Ele teve que reduzir a glicose dele, chegou a glicose agora, diminuiu para poder agora domingo poder fazer. Quer dizer, ele está lutando pela vida, meu pai com 70 anos. Não quer deixar de viver. Entendeu? Eu queria contar outro testemunho aqui dos meus cachorros lá de casa, lá. Mas dos seus cachorros, Cleitinho, dos meus cachorros, vou contar para vocês. Tem 3 que eu busquei que estavam abandonados. E nesse mês agora, um deles pegou sinomose. E a gente levou lá no veterinário. O veterinário virou para mim e falou comigo, Cleitinho, chance é de 50% de vida e outros 50% de morte. A maioria, infelizmente, vai morrer. Né? Em muitos casos, o que acontece, que depois eu fiquei sabendo também, que acaba pedindo para poder sacrificar o bichinho. Se você quiser, leva para sua casa, leva ele, estava muito debilitado, e espera 15 dias. Vamos ver se você vai conseguir. Se nesses dias agora piorar, pode trazer, e se trazer, Cleitinho, não tem solução não. Não, eu vou levar para casa, a gente vai cuidar dele. Chegou, levei para casa, chama Pirata, ficou lá os 15 dias, passou agora já 20 dias, está curado, está vivo, sabe por quê? Porque lutou pela vida. Aí, nesse mesmo tempo que a gente estava com esse, ele pediu para olhar outra cachorra minha, que estava cheia de ferida. Sabe o que descobriu? Tem leishmaniose. Muitas das vezes, quando tem leishmaniose, sabe o que pede para fazer? Para sacrificar o animal, né? Para interromper a vida dele. Não, ela está lá com a gente, ela vai continuar vivendo. Ela vai continuar lutando pela vida. Então, eu queria falar, se o caso como do meu pai, dos animais, eles estão lutando pela vida, por que um feto que está ali na barriga de uma mãe, que é inocente, ele não quer viver? Quem
é nós para poder tirar a vida deles, interromper a vida deles? Se a vida é um presente de Deus, o Criador é Deus. Então quem somos nós? Então eu espero muito que essa fala minha toque o coração dos ministros e a gente aborta essa palavra aborto. E sabe por que eu estou contando a situação dos meus animais? Porque eu tenho muita fé em Deus. Eu estou falando isso pelo meu pai. Porque antes de chegar aqui no Senado, aqui, e nesses 6 anos que eu tenho de política, de vereador e de deputado, eu moro ali no bairro São Roque. Nesse bairro São Roque tem um loteamento que está para construir casa, mas ainda tem poucas casas. E todas as vezes que Deus me ensinou na Bíblia, falou assim, quando você quer orar, você tranca a porta da sua casa. Você não precisa fazer na sinagoga, pegar a Bíblia e ficar parecendo, né, os hipócritas, né, os fariseus da vida. Não, entra para dentro do seu quarto, vai orar, ou senão vai para um canto e vai lá orar. E sabe por que eu estou contando o caso dos meus animais? Porque todas as vezes, a maioria das vezes do dia que eu acordava, eu pegava meu carro, colocava meus 3 cachorros dentro do carro, ia para esse loteamento, ficava lá dentro do carro orando, pedindo a Deus sempre sabedoria, humildade, para não decepcionar Ele, para Ele me dar fé. E muitas das vezes chorando, igual sempre, a maioria das vezes chorando, quem enxugava essas lágrimas eram meus cachorros, que estavam lá enxugando as minhas lágrimas. Então esse é o testemunho que eu estou contando, que eu vou voltar aqui e eu vou falar para vocês, que o meu pai vai estar curado, em nome de Jesus, porque meu pai é tudo para mim na minha vida. E talvez, gente, eu não sei como é que vai ser eu daqui uns dias, não, porque é Deus no céu e meu pai na terra. Então eu estou com um emocional difícil, eu não estou bem esses dias, não. Eu estou falando do fundo do meu coração. Então eu não sei como é que eu vou estar esses dias, então eu peço que vocês tenham paciência comigo, que vocês orem por mim, orem por meu pai, e que eu vou voltar aqui e vou falar, meu pai está curado em nome de Jesus, viu? Desculpa aí ter ficado emocionado. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Cleitinho, nós desejamos com certeza a reabilitação do seu pai, a saúde, a luta pela vida, que de igual forma nós compreendemos a sua analogia em relação a quem tem a força de vontade pode decidir. E de igual forma eu pessoalmente não apoio a situação de aborto porque entendo que o feto, a criança, não tem chance de escolha. E nesse caso, o que nós desejamos à sua família, a você, ao seu pai, a recuperação, a rápida intervenção e com certeza que logo você estará aqui falando da vitória dele, que é o que nós Amém. torcemos. Deixa eu falar uma coisa rápida aqui, para falar para minha família, para o meu pai, para minha mãe, para meus irmãos. Mais de 15 anos, o meu irmão Mateus, o caçula, teve leucemia. E a gente acreditou em Deus, a gente ajoelhou e pediu a Deus para deixar ele aqui com a gente. Eu precisava do doador de medula óssea. E eu falei assim, eu vou ser o doador de medula óssea. Fiz o exame e fui compatível a medula dele, doei a medula para ele. Meu irmão Mateus está vivo até hoje, graças a Deus. Deus abençoa a gente e vai abençoar novamente meu pai e a minha família. E eu vou continuar orando a Deus, mesmo sabendo que eu sou imperfeito, que eu tenho defeitos, que eu tenho pecado. Mas eu sou temente a Deus. Muito obrigado. Amém. Senador Girão. Eu queria rapidamente só dizer, meu amigo Cleitinho, meu amigo, meu irmão, que você não vai ter só, pode ter certeza, a sua família, o seu pai, nós vamos orar, né? Eu tenho certeza que o povo de Minas Gerais e do Brasil, a oração tem força, confiança em Deus pela recuperação do seu amado pai. E sabendo que tudo está nas mãos de Jesus. Nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso. E vamos dobrar os joelhos. E eu tenho convicção de que vai dar tudo certo, tá? Você não está sozinho. Seus amigos aqui que aprenderam, eu lhe conheci esse ano. Senadora, nossa querida professora Dorinha também, os outros colegas, a gente teve a oportunidade, a bênção de lhe conhecer esse ano. Você é um homem bom, um homem íntegro, né, que está colaborando muito com essa casa, né? E pode ter certeza que você tem o nosso respeito, o nosso acolhimento, o nosso amor, tá? E vamos estar em oração pelo seu pai. Pode ter certeza, não só nós aqui, mas o Brasil inteiro, tá? Deus te abençoe, meu amigo. Tudo de bom, tá, pai?